Shalom, boa noite, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E nós vamos ler do verso 7 até o verso 15. 2 Coríntios 4, do 7 ao 15. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aleluia. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco. Por quê? Todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para glória de Deus. Amém. Querido Deus, não somos nada sem Ti, só estamos respirando pela Tua graça. Só estamos aqui pela Tua graça e precisamos mais uma vez da Tua graça para entendermos a Tua santa palavra. Eu peço que me unges nesta hora, eu peço que unges cada um dos meus ouvintes que estarão recebendo essa palavra, e nós daremos sempre a Ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Bem, nós terminamos o culto da semana passada, de quarta-feira passada, dizendo que às vezes a Bíblia nos surpreende. Porque todos nós passamos por situações de frustrações. Às vezes enfrentamos situações de absoluta frustração, e muitas vezes não sabemos lidar com as frustrações. Muitas vezes as frustrações são agressivas, coisas que eu queria que acontecesse na minha vida, mas que nunca aconteceu. Coisas que eu não queria que acontecesse na minha vida, e sempre acontece. Ou seja, situações que eu pensei que fosse se repetir na minha vida, mas não se repetiu. E situações que eu pensei que não fosse se repetir, e frequentemente se repete. Escolhas que eu fiz achando que daria certo e não deu, não deram. Opções que eu fiz achando que seriam as corretas, não foram. Quem é que na vida nunca teve um desses dissabores? Quem de nós pode dizer que nunca enfrentou alguma derrota na vida? Quem é que nunca enfrentou algum fracasso? Quem é que nunca enfrentou os reveses da vida? Todos nós. Olhando para esse texto de 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 4,
do 7 ao 15, eu quero pensar um pouco com vocês sobre essas questões. Por isso Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 17, diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Repita comigo, por favor. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem vai prevalecer até o fim, quem vai permanecer até o fim, quem vai ser salvo, serão aqueles que fizerem a vontade de Deus até o fim. Louvado seja Deus. Bem, mas o verso 7 que nós lemos diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que é que Paulo está querendo dizer com esse tesouro? Está falando do ministério do Evangelho, do poder do Evangelho, que vem acompanhado com a presença de Deus. É o ministério do Evangelho, é o poder do Evangelho, e a presença do poder de Deus em nós é um tesouro que temos. Diga obrigado, Senhor. Em vasos de barro. Vasos de barro significa a nossa fraca natureza humana. Então há um grande contraste entre a nossa fraca natureza humana e o poder do Evangelho, o ministério do Evangelho e o poder de Deus. Queridos, Paulo está dizendo que a maneira de Deus atuar, a maneira de Deus trabalhar, é agindo através daqueles que são fracos, daqueles que são considerados fracos para o mundo. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Quem sabe Deus me colocou aqui nesta noite, diante de alguém, se sentindo fraco. Saiba que você é fraco diante do mundo, e Deus usa você para confundir os fortes. Aleluia, glória a Deus. 9 e 10 ele diz assim, 8 e 9 ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Olha aí, sofremos tribulações, somos atribulados, mas não ficamos atribulados, nós não permanecemos atribulados, amém? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E no 10 ele vai dizer: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que ele está dizendo? Os sofrimentos do apóstolo Paulo, as suas aparentes derrotas, as perseguições que ele sofreu, as lutas que ele enfrentou, está dizendo que não há no ser humano forças eficazes. Tudo que o apóstolo Paulo sofreu, Deus tinha um propósito de mostrar para ele e mostrar para nós que no ser humano não existe forças eficazes em nenhum ser humano. Por isso ele diz: levando sempre em meu corpo o morrer de Jesus Cristo.
Ou seja, assim como Jesus Cristo tinha morrido, ele também, na sua capacidade de realizar qualquer coisa em relação à eternidade, ele também estava morto. Ele está dizendo: em mim não há força alguma para realizar qualquer coisa concernente à eternidade. Eu admiro muito essa sinceridade, essa humildade do apóstolo Paulo. Ele dizia que ele era dos pecadores, ele era o pior dos pecadores. Pensa. Então ele diz que o poder do Senhor Jesus, através dos sofrimentos dele, ficava mais e mais conhecido. Jesus ficava mais e mais conhecido, o poder do Senhor Jesus ficava sendo mais e mais divulgado, através dos sofrimentos do apóstolo Paulo, das lutas dele, das perseguições que ele sofria. Aí quando chegamos então no verso 13, ele diz assim: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, a nossa demonstração de fé, ela acontece através de palavras de confiança. Confiança em quê? Confiança em quem? Confiança no poder de Deus. Então a minha demonstração de fé consiste em palavras de confiança naquilo que Deus prometeu. Por exemplo, ele está prometendo aqui, nesse texto, no verso 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Promessa de Deus. Então a minha fé, ela é demonstrada através de palavras de confiança naquilo que Deus me prometeu. Amém, queridos? Como ele está dizendo aqui. Aí em seguida ele diz assim: perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então quer dizer que nós podemos ter momentos de tribulações, mas não ficaremos angustiados. Amém? Poderemos ter momentos de perplexidade, porém não desanimamos. Glória a Deus. Poderemos ter momentos de perseguição nessa vida, porém não desamparados. Poderemos ter momentos de abatimento, ele está dizendo aí, abatidos, porém não destruídos. Diga: eu creio, Senhor, nas promessas do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. E o último versículo que a gente leu, verso 15, ele vai dizer então: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, se multiplicando, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. O que ele quer dizer com isso? O alvo final de Deus, ao responder nossas orações, é que nós demos glórias a Ele. Amém? Pode dar um glória a Deus? O alvo final, o objetivo final de Deus, ao responder nossas súplicas, nossas orações, é isso. É para que nós rendemos a Ele a glória. Amém, queridos? Quando Ele nos oferece suas bênçãos, é para que nós rendemos a Ele glórias. Quando Ele oferece a nós a salvação eterna, a vida eterna, é para que rendemos glórias a Ele. Então, não economize nos glória a Deus.
Não deixe de dar glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amados, nós nem sempre queremos olhar o problema de frente. Quando o problema se levanta, quando a tribulação vem, nem sempre a gente quer encarar o problema de frente. Muitas vezes não queremos confrontar a frustração. Não queremos encarar a frustração de frente. Nós queremos sempre que alguém nos prepare para a vitória. Nós sempre esperamos alguém, que Deus levante alguém, que Deus use alguém para nos preparar para a vitória. Não por acaso os consultórios estão cheios. Nós queremos que o Evangelho nos capacite a viver em triunfo. Que o Evangelho prometa somente vitórias para nós, momentos bons para nós. Só que nem sempre é assim. Por isso muitos desistem. Muitos que começaram bem, foram bem até um determinado tempo, depois pularam fora do barco. Porque nem sempre o Evangelho promete para nós só momentos bons, somente triunfos, somente vitórias, somente momentos de alegria. É isso que nós esperamos. Mas não é isso que sempre acontece. Diga misericórdia. Eu quero pensar em algumas bases com você. Primeiramente, pensa comigo o seguinte: quando Deus criou esse universo, Ele o criou com liberdade para que acontecesse acasos. Amém? Quando Deus criou esse universo, Ele o criou com possibilidade, com liberdade, que acontecesse acidentes, que acontecessem calamidades. Deus fez o mundo com essa possibilidade, com essa liberdade de acontecer essas coisas. Exemplo: há um jogo de futebol, final de campeonato, os dois times querem ganhar a qualquer custo, os dois precisam ganhar, os dois técnicos são crentes, o de lá está orando para ganhar o jogo, o de cá também está orando. Tem jogadores crentes no time de cá, e tem jogadores crentes orando também do lado de cá. E o jogo fica 0-0 até o finalzinho, aos 44 minutos do segundo tempo. A bola sobra para o atacante, para um dos atacantes, e ele manda para o gol. Um time é campeão, está feliz, está dando glória a Deus. O outro caiu. E a pergunta é: quem é que colocou aquela bola ali? Foi um anjo ou foi um demônio? Nem um anjo e nem um demônio. Ali houve um acidente. Um outro exemplo: há um tiroteio entre polícia e bandido. Quase não acontece isso hoje. Há um tiroteio entre polícia e bandido. E de repente uma criança inocente passa no meio, é atingida por uma bala perdida, e ela fica paralítica. Aquilo não foi um
desígnio de Deus. Por quê? Aquilo foi uma fatalidade. Por quê? Porque Deus criou esse universo com possibilidade de acontecer essas coisas. Simples assim. Deus criou esse universo com a liberdade. Nós vivemos em um mundo em que Deus criou o mundo com essa liberdade, para que acontecesse esse tipo de coisas. Amém? Muitas vezes, em muitas situações, ou acusamos o diabo, ou acusamos pessoas, ou acusamos Deus. E de repente, a culpa não foi nem do diabo, a culpa não foi nem de alguma pessoa, a culpa não foi muito menos de Deus. Acidentes, fatalidades, possibilidades de acontecer essas coisas no mundo. Segundo ponto que eu quero pensar com os irmãos é que nem todas as intervenções de Deus são merecidas por nós. Entendeu? Nem todas as vezes que Deus agiu, que Deus operou, foi por merecimento nosso. Quando Deus intervém, Ele não interveio porque eu merecesse. Amém? Quando Deus intervém, Ele não interveio porque eu o amo, mas Ele interveio, Ele me livrou, Ele me abençoou, porque Ele me ama. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ele faz o milagre em mim, Ele me abençoa, não porque eu amo, Ele me abençoa porque Ele me ama. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então não foi por causa dos meus méritos, não foi por causa de meus merecimentos, por amor dEle. Quando Ele quer usar, Ele usa um ímpio. Usa ou não usa? Usa. Quando Ele quer usar, Ele usa até um incrédulo. Amados, só porque eu sacrifiquei na minha casa, ou na igreja, ou só porque eu fiz um ritual religioso, ou só porque eu fiz um jejum, não. Ele me ama, independentemente de qualquer coisa. Ele me ama incondicionalmente. Glória a Deus. A Bíblia diz: o braço de Deus não está encolhido, e os seus ouvidos não estão surdos, nem os seus olhos estão cegos. Glória a Deus. Deus não fica de braços cruzados, inoperante, parado, esperando que eu diga: agora eu vou fazer Deus mover os braços dele, com a minha oração. Oh Deus, oh Deus. Não, Deus não fica parado. Deus não é um Deus imóvel. Deus não se move apenas pelas minhas orações. Deus não se move apenas por causa das minhas súplicas. Tudo bem que a palavra de Deus diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e revelar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Tudo bem que quando eu clamo, Ele ouve. Tudo bem que quando eu oro, eu peço, Ele atende. Tudo bem,
Mas Ele não age só porque eu orei, só porque eu pedi. No dia que eu conheci Jesus, eu fiz algum clamor para Ele? No dia que você conheceu Jesus, no dia em que o Senhor entrou na tua vida e mudou a tua vida, você tinha feito algum pedido para Ele? Alguma oração para Ele? Nenhuma. Porque nós estávamos perdidos, nós estávamos no mundo, nós estávamos no pecado, e Ele deliberadamente veio ao nosso encontro e nos amou, e nos tomou em seus braços, e nos arrancou do império das trevas, e nos arrancou das garras de Satanás, e nos transportou para o seu mundo de luz e de amor. Aleluia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Queridos, e Deus não seria amor se Ele agisse apenas por causa da minha oração. Ele não seria amor se Ele me abençoasse, se Ele realizasse o milagre dele na minha vida, só porque eu orei, só porque eu jejuei, só porque eu fiz um sacrifício a Ele, Ele não seria amor. Diga, Deus é amor. Amém. Diga, Ele me ama incondicionalmente. Sim, é assim que Ele te ama, apesar de tudo. Glória a Deus. Por isso que Paulo se humilha e diz: eu sou o pior dos pecadores. Assim como Jesus morreu, eu também estou morto, no sentido de poder realizar alguma coisa concernente à eternidade. Ele está dizendo: em mim não há poder algum, mas ao mesmo tempo ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. E quando ele diz eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, qual é o contexto dessa palavra? Ele estava falando de necessidades, ele estava falando de abundância e miséria, estava falando de fartura e passar fome. Ele diz: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, tanto sei estar bem tendo de tudo, tendo fartura, tendo abundância, como também aprendi a viver na necessidade também. É nesse sentido que ele diz: em Cristo Jesus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga graças a Deus. O apóstolo João diz em 1 de João, capítulo 4, verso 16: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Deus é amor, aquele que permanece em Deus, aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Só vai permanecer em Deus aquele que permanecer no amor. Só vai permanecer no amor aquele que permanecer em Deus. Jesus é muito claro quando diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus exige a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque o amor, ele se antepõe à oração. Deus me ama apesar de qualquer coisa, porque o poder dele, o amor dele se antepõe. Antes que eu peça, Deus já deseja abençoar. Antes que você peça, antes que você jejue, antes que você sacrifique, antes que você ore, Deus já deseja
derramar a bênção, o milagre sobre você. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Quando Deus intervém, não é porque eu mereci, é porque Ele quer, do jeito dEle, no tempo dEle, na hora dEle. Louvado seja Deus. Por isso, a palavra diz, através do profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, Deus dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Muitas vezes as pessoas questionam a Deus. Irmãos, eu já vi muitas pessoas questionando a Deus: pastor, mas por quê? Por que Deus não fez? Por que não acontece? Por que Deus não ouviu? Por que não aconteceu? E Deus está dizendo: filho, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não tem planos para o mal, Deus só tem planos para o bem. Deus não tem plano para enfermidades, Deus tem planos para a cura. Deus não tem planos para a tristeza, Deus tem plano para a alegria. Deus não tem planos para derrotas, Deus só tem planos para a vitória. Diga glórias a Deus. Nem sempre acontece, mas porque Deus criou esse universo com essa possibilidade. Querem um exemplo bíblico? Um bom exemplo bíblico? Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, no verso 12, diz assim a palavra de Deus: não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu espírito a compreender, e em que te humilhaste diante de teu Deus, a tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. O que Deus está dizendo para Daniel? Que desde o primeiro dia em que ele colocou o coração na presença de Deus, a primeiro dia que ele colocou o coração a compreender Deus, Deus já ouviu. Agora, você sabe que a bênção de Daniel demorou 21 dias? Aí um questionador de Deus poderia questionar: mas por que é que Deus está dizendo que ouviu já no primeiro dia, mas a bênção demorou 21 dias? Por quê? Porque Deus criou este universo com possibilidade de atraso. Deus criou esse universo com a liberdade de acontecer essas coisas. Glória a Deus. O salmista diz no Salmo 139, no verso 4: a palavra ainda não chegou à minha boca, à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Glória a Deus. Amém? Você deve orar, você deve clamar, você deve fazer o teu sacrifício a Deus, aquilo que você propôs no teu coração. Você deve jejuar. Não estou dizendo que não devemos fazer nada disso, mas saiba de uma coisa: antes que a tua palavra chegue na tua língua, o Deus eterno já conhece. Amém. Antes de você dobrar o teu joelho por uma necessidade, o Deus eterno já conhece a tua necessidade. Ele te ama, apesar de qualquer coisa, independente de qualquer coisa que você peça para Ele. Ele te ama e tem planos de bênçãos e de vitória para você. Eu te convido a um momento de oração a Ele nesta hora, em nome de Jesus. Baixe tua cabeça, por favor. Querido Deus,
Querido Pai, não fui eu que escolhi o Senhor, foi o Senhor que me amou primeiro. Não fui eu que te busquei, foi o Senhor que por amor e pela graça veio ao meu encontro. Deus querido, foi o Senhor que pelo precioso sangue de Jesus me comprou para ti. Oh meu Pai querido, Pai eterno, Pai amado, Paizinho amado, obrigado porque sou propriedade tua, tu és o meu dono, sabes tudo de mim, conhece o meu sentar e o meu levantar, conhece o meu deitar e o meu andar, conhece o meu sentir, o meu agir. Obrigado, Pai, porque no sangue do Cordeiro eu tenho lavado as minhas vestes. Obrigado, Deus, pelo sangue do Cordeiro, eu alcancei o direito de estar diante do teu trono, ó Deus. Isso é maravilhoso demais para mim, isso é grandioso demais para que eu possa compreender. O poder que há no sangue de Jesus, o meu Senhor, o meu mediador, o único mediador de uma nova aliança, e que fala continuamente no céu ao meu favor. Pai, isso é maravilhoso demais. Deus, é isso que me encoraja a viver, é isso que me anima, Senhor, a continuar nos caminhos do Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas lutas, pelas provas, pelas adversidades. Obrigado, Deus, pelas tentações. Obrigado, Deus, por tua palavra que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Graças te dou, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tu és a minha força, o meu cântico. Obrigado, Pai. Tu és o motivo dos meus louvores, Tu és o motivo do meu sorriso, da minha alegria. Obrigado, Pai, ajuda-me, Senhor, na caminhada. Renovo nesta noite a minha aliança com o Senhor, meu compromisso com o Senhor, de permanecer firme até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Pai, eu oro por cada membro, por cada família, por aqueles que estão orando aqui no templo comigo agora, e por aqueles que estão orando em casa, através do vídeo. Pai, eu os abençoo e peço que eles sejam fortalecidos também. Pai, eu oro por aqueles que estão enfermos, pedindo que sejam curados, alcançados por Tua graça. Não que eles mereçam, não que eu mereça, mas por causa da Tua graça, do Teu amor que nos alcançou um dia. Pai, eu peço, alcance cada um nesta hora. Eu os abençoo, Pai. Ó Deus, eu abençoo os mantenedores dessa igreja. Ó Deus querido, aqueles que têm sido fiéis nos seus dízimos e ofertas. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, a abundância de graça do Senhor, porque o Senhor é um Deus galardoador daqueles que te buscam. A Ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero encerrar o vídeo. E você que está aqui no templo, se quiser vir à frente, eu quero estar orando por você, abençoando a tua vida, intercedendo por você, e você poderá também fazer a tua oferta nesta hora em nome de Jesus. Fiquemos de pé, por favor. Eu peço que você levante as suas mãos para Deus. Tudo é para a glória dEle. O propósito final dEle em nos abençoar é para que demos glórias. Então eu peço que você dê glória nesse momento. Abre bem a tua boca, solte a tua voz, dando toda a glória a Ele, toda a honra a Ele, enquanto eu oro por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa, recebe esse glória, Pai, que sai da boca do meu irmão, da minha irmã nesta hora. Pai, em nome de Jesus, é com alegria do coração, é com gratidão no coração, que nós te rendemos glórias, Pai.
Pai querido, abençoa cada lar aqui representado, cada família aqui representada, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, Ele é digno da glória. Tu és digno, Cordeiro. Tu és digno, Senhor. Amém.